Apocalipse capítulo 21 e vai até o capítulo 22, versículo 5. É muita coisa para a gente ler, e nós vamos ler, porque a Bíblia é o poder de Deus, a palavra de Deus. Ler o texto sagrado, nós estamos lendo o coração, a mente, a vontade, a voz de Deus. Então nós vamos ler Apocalipse 21 e vamos até capítulo 22, versículo 5, beleza? Joia? Animados? Abriu sua Bíblia aí, eu tenho aqui também, né, na tela o texto, então nós vamos caminhar juntos aí. Vamos lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O primeiro céu, a primeira terra é essa aqui, que nós vivemos nela hoje. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada como noiva, vestida como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, como nós vimos na semana passada. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela, na cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor,
o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais, umé no grego, duas negativas, subjuntivo e indicativo, nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Quanta coisa bonita, né? Vamos tentar entender isso, mas vamos orar, porque nós precisamos da iluminação, do entendimento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelos louvores do Senhor que cantamos. Lembrando, ó Deus, que quando nós cantamos, quando nós participamos dos louvores do Senhor, com a nossa voz, com os nossos gestos, nós estamos, ó Deus, sendo recipientes da graça, recebendo a beleza e a alegria do Senhor. Não permita-nos, ó Deus, que venhamos ao culto somente para assistir uma apresentação, para ouvir uma mensagem, mas que nós participemos ativamente do culto do Senhor. Pai, obrigado que o Senhor tem nos trazido até aqui. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Que o Senhor abençoe cada história, cada vida, cada sonho, cada necessidade, cada ansiedade, cada dificuldade que cada um aqui, porventura, esteja passando. Pai, nós pedimos perdão também pelos nossos pecados. E nós pedimos ao Espírito Santo do Senhor, que o Senhor derrame Tua vida nas nossas vidas nessa noite. Que o Senhor derrame a Tua paz, o Teu entendimento, que essa palavra, ó Deus, que nós acabamos de ler, possa impactar a nossa vida, o nosso coração, e trazer vida à nossa alma, trazer vida ao nosso corpo, trazer vida à nossa história, de maneira que o Senhor, ó Deus, seja nítido e claro, e testemunhável, palpável, tangível na nossa vida, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, lava-nos, fala conosco nessa noite. Mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, eu quero falar nessa noite sobre a vida na eternidade com Jesus. O psicólogo norte-americano Abraham Maslow, ele propôs uma hierarquia, uma pirâmide das necessidades básicas do ser humano. E mesmo não havendo um consenso sobre a hierarquia dessas 5 necessidades básicas humanas, é preciso aceitar que, de fato, todo ser humano tem em si algumas necessidades que são básicas. E quais são essas necessidades básicas propostas por esse psicólogo norte-americano? A primeira necessidade, a mais básica, que está na base aí mesmo da pirâmide, são as necessidades fisiológicas. Nós precisamos de respirar, nós precisamos de comida, nós precisamos de água, nós precisamos dormir. Essas são as necessidades fisiológicas. Nós também temos necessidade de segurança, a segurança do emprego, dos recursos, da moralidade, a segurança da família. É por isso que hoje há muito medo e há pessoas sendo tratadas com medicamentos porque nasceram numa família que não deu um mínimo de segurança emocional, física e social. Nós temos também, em terceiro lugar, as necessidades sociais que são relacionadas com amor e com relacionamento, e nisso está envolvido a amizade, a família, a sexualidade correta e saudável, e por aí vai. Nós temos também a necessidade básica da estima, que é um relacionamento com nós mesmos, ou conosco mesmos, né? Que é a questão da autoestima,
que é da confiança, da autoconfiança, da conquista, do respeito mútuo. E nós temos lá em cima, no finalzinho da pirâmide, a necessidade de realização pessoal, que tem a ver com a moralidade, com a criatividade, com a autonomia, com a capacidade de desenvolver um trabalho, de criar algo. Essas são as 5 necessidades básicas, e nós sabemos que todos nós precisamos disso. No entanto, gente, preste atenção nisso. Nós vivemos deste lado da história, e nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos a crise de não ter todas essas necessidades aqui supridas plenamente. Porém, o nosso texto mostra que a vida que nos aguarda, que aguarda a igreja do Senhor, que aguarda a mim e você, propõe o suprimento de todas essas necessidades, até mesmo aquelas que Abraham Maslow não conseguiu nominar, e outros também não, e nós também não conseguimos. E é interessante notar que no capítulo 20, como nós vimos na semana passada, que fala do milênio, termina com o juízo final. Termina com a condenação daqueles que não andaram com Jesus. Passamos pela grande tribulação. Veio o julgamento. Aqueles que não receberam a Cristo, não confiaram na palavra de Deus e no Evangelho, foram então aqui julgados e condenados, e já estão, portanto, aqui no texto, e isso nos aguarda ainda cronologicamente falando, já estão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Em contrapartida, o capítulo 21 nos lança então na eternidade com Jesus Cristo. Os santos estão em festa. E é interessante nós notarmos aqui, tentarmos fazer entender Bíblia com Bíblia, né? Casar aqui Bíblia com Bíblia, porque a segunda carta de Pedro, no capítulo 7, nos versículos 7 e 10, falam que a terra pegará fogo. Mas quando a terra vai pegar fogo? A terra vai pegar fogo após o juízo final. E ela vai ser purificada pelo fogo, conforme essa passagem de 2 Pedro. E é nesse intervalo, portanto, que vem o que nós vamos ver, a nova criação. E o capítulo, a nova criação, o novo céu e a nova terra. E nós vemos aí, no capítulo 21, a descrição do que é chamado aqui de Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a cidade de Deus. É uma mistura, porque Deus prepara essa cidade, e essa Nova Jerusalém é habitada e é caracterizada pela presença da igreja. E está em contraste com a vida no lago que arde com fogo e enxofre. A vida na Nova Jerusalém não tem nada a ver com a condenação do lago de fogo e de enxofre. Então nós vamos ver nessa noite sobre isso. Como será a vida na eternidade? Nós não sabemos exatamente como vai ser. Ninguém voltou para contar para nós. Aquelas pessoas que ressuscitaram lá no Antigo Testamento, e também as que ressuscitaram no Novo Testamento, como Lázaro. Aquelas pessoas que ressuscitaram na morte de Jesus, conforme nos escreve Mateus capítulo 27, nenhuma delas nós não temos escrito nada, nenhum testemunho de como foi do outro lado, de como é lá na presença de Deus, esse período que eles enfrentaram e viveram a morte. Mas a verdade é que o texto tenta definir para nós, na linguagem humana, na verdade vai ser extremamente maravilhoso. Como será então a vida na eternidade com Jesus Cristo? Em primeiro lugar, vai ser um tempo de êxtase. Do versículo 1 ao versículo 5, nós podemos ver aí no capítulo 21, a descrição do novo céu e da nova terra, e isso traz a ideia, o sentimento de êxtase. A busca pelo êxtase, a busca pela alegria, em suas diversas formas, gente, é prova de que nós nascemos para isso, para o êxtase mesmo. Só que o ser humano, por causa do pecado, busca o êxtase em coisas que não trazem de fato o êxtase correto. Busca em religiões, busca em ideologias, busca em substâncias tóxicas, busca na promiscuidade, enfim, busca em vários lugares. O problema com tudo isso é que hoje as pessoas estão idolatrando o êxtase daqui e se esquecendo de que há um êxtase completo e pleno para ser experimentado na eternidade. Muitos buscam êxtase em lugares, em coisas, em pessoas erradas. Mas a vida com Jesus lá no céu, lá na glória, será um tempo de êxtase total. Então, se nós queremos adrenalina,
experimentar a vida na sua profundidade, viver o êxtase pleno e completo, nós temos que entender que nós precisamos andar com Jesus, porque o que será a eternidade, essa vida aqui comparada à eternidade que nos aguarda lá com o Senhor Jesus. Mas por que vai ser um tempo de êxtase lá na glória? Por que vai ter aquela sensação, sim, de sempre que o time da gente ganha, que o Ayrton Senna voltou a correr na Fórmula 1 e valeria a pena, na Fórmula 1 nem tem graça mais, né? Esse sentimento de êxtase, por que isso? Como que isso vai se configurar aqui no texto para cada um de nós entendemos aqui? Primeiro, porque vai ser tudo novo. Versículo 1 fala do novo céu e da nova terra. O versículo 5 também fala sobre isso, que Deus vai fazer novas todas as coisas. E preste atenção nisso, porque a visão que muitas vezes nós temos é que quando Jesus voltar, acontecer o julgamento final, já estaremos na glória, nós achamos que essa terra não vai existir mais. Na verdade, como nós entendemos, essa terra será renovada. Deus vai pegar toda a beleza do mundo, aí nós temos que concordar com aquele Neil Armstrong, né? É o Neil Armstrong, que canta aquela música What a Wonderful World, né? Que mundo maravilhoso, e ele tem razão. O mundo vai ser recriado a partir daquilo que Deus já criou, porque Romanos 8 diz que a criação aguarda e geme a manifestação dos filhos de Deus. Não vai haver separação entre céu e terra. É por isso o novo céu e nova terra vai ser uma questão de integralidade. O velho passou e o novo então se instala. Tudo vai ser novo, absolutamente novo. Graças a Deus por isso que vai ser êxtase. Por isso que vai ser maravilhoso. E além disso, em segundo lugar, vai ter êxtase lá na vida com Jesus, porque nós seremos próximos de Deus. O versículo 3 apresenta essa verdade para nós, quando fala que eis o tabernáculo de Deus, Deus vai tabernacular conosco, Deus vai habitar com a gente, nós teremos um corpo renovado, transformado conforme a Bíblia, preparado para essa comunhão de amor, de amizade, de companheirismo, de proximidade de Deus. Vai ser êxtase por isso, porque Deus é aquilo que nós de fato mais desejamos. Deus é aquilo que de fato nós mais precisamos aqui e na eternidade. E vai ser êxtase também, gente, segundo o versículo 4, porque não vai haver dor. O versículo 4 coloca essa verdade para nós aí. O Buda disse, e aí até o Renato Russo cantou na música Quando o Sol Bater, né, na janela do teu quarto, né? Ele cita esse pedacinho do Gautama Buda, né? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. E uma das soluções que o budismo propõe para a dor é exatamente o nirvana. O que é o nirvana? É a supressão da dor. Não é aquela banda que, inclusive, era até legal, né? Lá de Seattle, né? Bem legalzinha. O rapaz morreu, coitado, né? Drogado lá, o Kurt Cobain, né? Acho que era o nome do rapaz, o vocalista, infelizmente. Mas o nirvana é isso, é a supressão da dor. A proposta do budismo para a supressão da dor, para acabar com a dor, é esse nirvana, quando a gente não se alegra com uma coisa que é engraçada, não ri de uma coisa engraçada, mas a gente também não fica triste porque uma coisa ruim aconteceu. A proposta do budismo é isso, mas o cristianismo, a proposta da solução da dor, é exatamente a satisfação do desejo de estar com Deus. É por isso que existe o inferno, porque tem gente que não deseja Deus. Então lá será o lugar dessas pessoas. Mas o céu não vai ter dor, porque vai ser a realização, a satisfação do desejo de vivermos com Deus, porque nós estaremos para sempre na presença de Deus. Em primeiro lugar é isso. A vida na eternidade vai ser assim, vai ser uma vida cheia de êxtase, de completo êxtase. Um autor chamado Gary Thomas, é um autor da espiritualidade da área da ala evangélica, porque existem das alas católicas também. Ele falou uma coisa muito curiosa, embasada nos pais da igreja. A gente achava que os pais da igreja eram aqueles assim, caras que eram cheios de vergonha, cheios de pudor totalmente, não sabiam das belezas da vida, mas eles falaram uma coisa muito interessante, eles fizeram a comparação que quem viveu, quem não viveu ainda, vai viver na hora certa, se Deus quiser, mas os pais da igreja chegaram a dizer o seguinte, que o êxtase que vai ser experimentado no céu, nós temos um lampejozinho dele aqui na terra, que é
a relação entre o homem e a mulher, uma relação conjugal, dentro obviamente, da aliança de casamento. O prazer, o gozo que existe nisso é o que vai ser experimentado no céu. É isso, se o céu é tudo isso, meus irmãos, então vamos para o céu, porque o céu vai ser bom. Em nome de Jesus, amém, igreja, glória a Deus. Né? Vamos pensar nisso, em nome de Jesus, com seriedade. Tem esse lado, pudico da coisa, que pessoas podem entender de forma esquisita, achar que a gente está pregando a pouca vergonha, né? Não é nada disso, mas porque foi Deus o criador do sexo, é Deus, não foi o diabo, não. E outra, o pecado lá no jardim do Éden não foi o sexo também, não. Foi a desobediência de comer a fruta, que a gente nem sabe se é a maçã. Né? Temos que entender isso também, tirar esses mitos aí. Lá no céu vai ser um lugar de êxtase, vai ser maravilhoso. O inferno não. Segundo lugar, a vida lá na glória também vai ser um tempo de harmonia. Do versículo 6 ao versículo 8, nós vemos essa verdade também. O ser humano, gente, infelizmente, tem a capacidade de se acostumar com tudo, inclusive com a feiura, com a sujeira, com a desarmonia. Infelizmente, nós acabamos nos acostumando com isso. Mas, em geral, a desarmonia machuca. Por exemplo, as brigas entre as pessoas, como isso é feio, as brigas entre as raças. A desarmonia da nossa necessidade e da condição de suprir essas necessidades. Isso machuca muito. E por que isso acontece? Por causa da desestrutura no mundo causada exatamente pelo pecado. E o versículo 8 descreve alguns pecados que os homens cometem, que causa a desarmonia, mas lá no céu não vai haver isso. Primeiro, os covardes. Os covardes são aqueles que assumem um compromisso com a gente, mas não cumprem. São aqueles que fogem da responsabilidade. O cristianismo não é badalado e não é cheio, não é porque ele não é crível. As pessoas, os ateus, começam a querer dizer que o cristianismo não é razoável, não é porque ele de fato não seja razoável, mas é porque para ser cristão precisa ser macho, precisa ser homem, precisa ser mulher, não pode ser covarde. E muitos são covardes, não querem isso. E lá no céu não vai haver os covardes, também não haverá lá os incrédulos. O que é o incrédulo? O incrédulo é aquele que entende a verdade, mas não aceita. Esse é o incrédulo, né? A dúvida não é incredulidade. Tanto que Calvino dizia lá na Reforma que a dúvida não é um elemento, mas ela pode cooperar, se bem usada, para a fé. A incredulidade é quando a pessoa entende que isso aqui, que essa cor é escura, é preta, mas ele diz, não, eu não aceito. Isso é incredulidade. No céu não vai ser assim, não vai ter essas pessoas. Os assassinos, que são aqueles que odeiam, que com as suas palavras, não é só aquele que mata a pessoa com faca, com revólver, mas é aquele que com as suas palavras, com as suas calúnias também, e com as suas atitudes, machucam o coração das pessoas, matam as pessoas. Os impuros, aqueles que não levam a sério uma vida de obediência, de castidade. Os feiticeiros, que são aqueles que usam substâncias para enfrentarem a vida, de alguma maneira, e também os idólatras e os mentirosos. Esse povo não estará na glória, e é por isso que vai haver harmonia lá na glória dos céus. Diz o texto aí no versículo 6, da fonte da água da vida. A fonte da água da vida, quando nós pegamos João capítulo 7, os versículos 38 e 39, é a presença, é o Espírito Santo que habita em nós, e lá no céu a harmonia será verdadeira e real por causa da presença do Espírito Santo fluindo na nossa vida. Deus está na glória dos céus, sustentando e causando a harmonia que nós perdemos aqui. Nós vivemos alienados uns dos outros. Os problemas que nós temos com a natureza, os problemas da ecologia, por que existem as preocupações com o ecossistema, as preocupações da ecologia, porque o homem, o pecado nos alienou da natureza. Porque existem os problemas sociais, porque o pecado nos alienou uns dos outros. Porque nós temos dificuldades de nos relacionar com Deus, porque o pecado nos alienou de Deus. E lá no céu, tudo isso vai se encaixar perfeitamente. O céu vai ser assim, vai ser um lugar de harmonia. E aí nós precisamos entender que essa é uma necessidade básica nossa, de harmonia. É muito ruim quando as coisas não se harmonizam nas nossas vidas. É péssimo quando nós temos uma necessidade muito maior do que a condição que nós temos de suprir essa necessidade. Terceiro lugar, terceira realidade, terceira forma, terceira experimentação de vida lá na glória também vai ser a segurança. E aí, como o texto é muito grande, essa divisão, essa afirmação vai do versículo 9 até ao versículo 21. Mas lá no céu haverá
segurança. Por que a gente almeja segurança aqui? Sabe, gente, nós vivemos num mundo extremamente perigoso. Doenças. Acho que eu já pedi oração aqui para um sobrinho meu. Há 2 semanas, ele estava totalmente perfeito. Brincando no grupo da família, do WhatsApp. Normal. De repente, meu sobrinho internado, e chega lá o diagnóstico fulminante, leucemia. Com linfomas espalhados para o corpo afora, 18 anos. Nós vivemos num mundo extremamente perigoso, cheio de doenças. Nós vivemos num mundo cheio de acidentes, de violência. Semana passada, falei aqui de o irmão da namorada do Daniel, Arita, daqui da igreja, assassinado por causa de um celular, 2 tiros lá em Cariacica, 22 anos. A traição, o abandono, as corrupções, a crise financeira, o desemprego. Nós vivemos num mundo extremamente inseguro, e isso gera medo. E medo, na verdade, é o único inimigo, só que o medo é fruto da desobediência humana. Quando nossos pais comeram no fruto proibido, a primeira coisa que eles tiveram quando ouviram a voz de Deus foi medo. O erro infunde um medo no nosso coração. Infelizmente, essa é a verdade. Mas lá na glória celestial, quando Jesus voltar e nos levar por graça e misericórdia para a sua glória celestial, nós teremos segurança lá. E o texto descreve de uma forma muito legal. O texto descreve que essa segurança na glória tem a ver com a muralha, com as portas, com os fundamentos, com a base e com uma praça que vai ter lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí sobre as muralhas lá da Nova Jerusalém, que está nos versículos 12, 15, 17, 18 e 19. Vocês sabem, gente, que as cidades antigas eram muradas, eram construídas nos montes, né? Era uma estratégia de segurança. E eram muradas também, e esses muros eram estratégia de segurança contra as invasões de outros povos. Ali no céu, o que nós temos que entender então, é que nós não seremos invadidos mais, com a graça de Deus, pelos erros dos nossos pais, ou pelo erro de qualquer pessoa, de qualquer outra figura de autoridade. Lá no céu, nós não seremos invadidos pelas ilusões dos relacionamentos com pessoas más, cruéis, que quiseram usar de nós, quiseram só entrar na nossa história para nos machucar, porque tem gente que quer entrar na nossa história para acabar com a gente, saiba disso. Tem gente ruim, tem gente enviada por Satanás, e às vezes pastores, irmãos, ficam tentando alertar as pessoas aqui, não é para podar ninguém não, é para proteger as pessoas, porque tem gente que quer acabar com as nossas vidas. Nós não seremos invadidos lá na glória por pessoas que um dia quiseram nos enganar, trapacear, aproveitar de nós. Nós não seremos oprimidos pelas propostas mentirosas de governos que prometem e não cumprem. O céu vai ser lugar de segurança. As muralhas representam isso. E a muralha da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém também tem a questão das portas. Os versículos 12, 13, 15 e 21 mostra que lá tem 12 portas. Nessas 12 portas tem escrito o nome de anjos, tem 12 anjos, melhor, e tem o nome das tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. E essas portas estão divididas nos 4 pontos cardeais, 3 portas para cada ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste, mostrando que a igreja no céu recebeu pessoas de todas as nações e culturas e todo tipo de gente que se arrependeu dos seus pecados. O obstáculo para a salvação em Jesus não é o pecado, é nós acharmos que nós não pecamos. Janires tinha uma música lá na década de 80, na Banda Azul, que dizia assim, andando pelas ruas do país, vou descobrindo que o maior pecado é o pecado de achar que sem Jesus se é feliz. E no céu, essas portas aqui nos trazem essa ideia de pessoas que resolveram entender o Evangelho. E elas são de pérolas, essas portas. Por quê? Lembra daquelas parábolas que Jesus contou das pérolas? Que o homem foi lá e achou um campo e descobriu que naquele campo tinha pérolas lá no subsolo. Ele foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, para tirar aquelas pérolas. É o Evangelho, a pérola é o Evangelho. E aqui, quando nós então entendemos que o Evangelho é verdade, nós abandonamos toda a nossa riqueza, toda a nossa vida sem Cristo, tudo que temos, abandonamos assim no sentido de não dependermos disso, nem do pecado, e abraçamos então o Evangelho. E essas portas, gente, representam acolhimento. Lá no céu não vai haver sentimento de abandono,
Porque lá, até o nosso pai e a nossa mãe aqui, se tiverem Jesus, lá serão nossos irmãos, lá teremos um pai. Lá seremos todos acolhidos pelo Senhor, não haverá rejeições. E o grande perigo de quem for rejeitado, de repente é vir um dia a rejeitar, mas lá no céu não haverá isso. Em nome de Jesus vai ser lugar de acolhimento, e isso é demonstrado pelas portas aqui apresentadas no capítulo 21 de Apocalipse. Mas também vai haver segurança lá por causa dos fundamentos. Versículos 14, 19 e 20. Os fundamentos é a base da muralha, são as bases da cidade. E esses fundamentos aí no texto, gente, tem o nome dos 12 apóstolos do Novo Testamento. E também eles são enfeitados com pedras preciosas. Agora, o que isso tem a ver? Efésios 2, 20 e Mateus 16, 18 nos diz que a igreja é edificada sob o fundamento dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos receberam o ensino de Jesus e passaram esses ensinos para cada um, para gerações posteriores, de maneira que nós estamos aqui hoje. O que acontece é que os apóstolos, gente, ensinaram a verdade. E onde a verdade chega a paz, chega o alívio, chega a alegria, chega a libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta da culpa, dos medos, da vergonha. No céu não haverá vergonha, não haverá medo, não haverá escravidão, não haverá culpa nenhuma, por causa da verdade. E é interessante notar também a praça, aí no versículo 21, a parte B do versículo 21, e no capítulo 22, o versículo 2, que fala da praça. A praça simboliza o quê? Que não é a praça é nossa, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, não dá. Mas já notou que a praça é uma coisa muito interessante, é um espaço de convivência. A praça é um lugar de bate-papo. A praça, antigamente falando, era lugar até de namoro, era lugar de brincar, não é verdade? Então, a ideia da praça aqui na Nova Jerusalém traz a nós a leveza, o sentido de leveza. Vai ser um lugar de descanso, de ter tempo, a eternidade inteira, para desfrutarmos uns dos outros, brincarmos, conversarmos, contarmos piadas boas, puras, né? Santas, que lá não vai ter ninguém mentiroso, na verdade, não vai ter gente xingando palavrão, então não vai ter piada suja lá, né, com fé em Deus, mas serão piadas engraçadas. E segurança também é isso, é a leveza que nós poderemos experimentar na presença de Deus. E quando diz aí que essa praça é de ouro, demonstra que isso vai ser durável, é para sempre, e vai ser belo em nome de Jesus. Essa é a terceira realidade que nós vamos experimentar. A vida será assim lá na glória, cheia de segurança. Quarto lugar, mas lá também vai ser um lugar de amor e de relacionamentos. Versículos 22 e 27. Nós sabemos que o universo todo, gente, todo mundo, existe por causa, foram criados, né, o universo, tudo, nós fomos criados para a glória de Deus. Mas também, certamente, o que motivou Deus a criar todo o universo, a mim e a você, foi também o amor. O amor é a nossa vocação natural. Nada tem valor sem o amor. As maiores realizações, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, são vazias sem o amor. O amor, conforme Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição. É o amor que traz aperfeiçoamento. Por amor, gente, Deus se entregou por nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nos amou sendo nós ainda pecadores. E nós também temos a necessidade de amar e de sermos amados. E no céu, isso será experimentado de forma perfeita e absoluta. Nós amaremos, nós seremos amados, nós nos relacionaremos perfeitamente uns com os outros. E isso vai acontecer porque, conforme o versículo 22, gente, Deus está presente ali. Nós experimentaremos plenamente a presença de Deus, nós seremos absorvidos pela presença de Deus, de maneira que nós vamos poder nos relacionar uns com os outros e amar de forma perfeita. Também dos versículos 23 ao 26, nós vimos aí a alegria da luz. Eu me lembro de outra música aqui, da Legião Urbana também, que tem um pedacinho que fala assim: ontem faltou água, anteontem faltou luz, teve torcida gritando quando a luz voltou. Quem já morou no interior, nos bairros, quando acaba a luz, quando volta a luz, a gente escuta o barulhando, uá!
Parece, né, um gol que aconteceu, né? Um ponto lá que aconteceu, e a gente grita quando a luz volta de noite, quando a energia volta de noite. Então, a luz ali vai trazer exatamente essa alegria. E quando a gente está alegre é fácil de relacionar. Quando você está bem, as pessoas tentam deixar a gente mal, a gente não fica. Quando a gente está bem, a gente está alegre. É exatamente assim que vai ser. E é interessante notar que a luz também traz a ideia para nós, gente, de certeza. A certeza que nós teremos, a certeza do amor, a certeza da presença de Deus. E o versículo 27 pontua outra verdade para nós, que é a ausência do pecado. Lá não vai haver maldição. Uma das maldições do pecado, além da dor, né, das dores de parto, da alienação, da expulsão, do medo, todas essas coisas, uma das coisas que resultou como maldição do pecado, gente, foi exatamente o ódio. Capítulo 4 de Gênesis, nós vemos o primeiro assassinato. E aí o amor é um ataque ao amor. E a ausência do pecado na eternidade, gente, fará com que haja, então, esses relacionamentos saudáveis, perfeitos, santos, alegres. Não vai haver dúvida quanto a ninguém. A gente não vai ter dificuldade nenhuma, se precisar disso, de contar um segredo para alguém lá. Não vai haver. Não vai haver nem segredos. Porque não vai haver pecado. E se não vai haver pecado, vai haver a presença do amor em nome de Jesus. Quinto e último lugar, para a gente encerrar. Como vai ser a vida lá na eternidade? No capítulo 22, então, irmãos, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos que vai haver saciedade. Esses versículos aí, o versículo 1 e 2, fala do rio da água da vida que sai do trono de Deus, puro, limpo. E fala também da árvore da vida. E sede e fome, nós bem sabemos que são as duas necessidades mais básicas da vida. Está lá no pé, na base da pirâmide. E essas duas figuras aí apontam para o caráter mais que superabundante, né? O rio da água da vida e a árvore da vida mostra para nós a graça abundante da provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Elas serão supridas eternamente. E nós temos que lembrar de uma coisa muito interessante aqui, gente. Lembram-se quando em Gênesis 3, após pecar, Deus fazer as vestimentas de animais, já simbolizando o sacrifício de Jesus para Adão e Eva. E eles são expulsos do jardim, e Deus coloca um anjo no jardim do Éden para que eles não voltassem, para que porventura não comessem do fruto da árvore da vida. Lembram-se disso? E muitas pessoas já perguntaram, por que isso? Por que eles não poderiam voltar e comer o fruto da árvore da vida? A explicação que os estudiosos dão é a seguinte, que se eles comessem do fruto da árvore da vida, nós viveríamos para sempre num estado de pecado. Então essa árvore o fruto não foi comido lá. Mas agora aqui não. Agora, lá na glória celestial, nós poderemos beber do rio da água da vida e comer do fruto da árvore da vida, porque haverá a perfeição na nossa vida por causa do sacrifício de Jesus e de sermos glorificados, de estarmos na presença de Deus. Não haverá mais maldições, não haverá mais dores, dificuldades, porque o pecado não entrará mais lá na glória. E é interessante notar, irmãos, que no versículo 4, essa saciedade também se efetiva na adoração. Nós contemplaremos a face de Deus. A Bíblia diz que homem algum jamais viu a Deus. Mas 1 João 3 nos diz que lá no céu nós veremos assim como Ele é. E aqui repete essa ideia. Nós contemplaremos a face de Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós amamos uma pessoa, o que nós mais queremos é ver essa pessoa. É ver o rosto dessa pessoa. Não é, Mônica? Amém, né, igreja? Glória a Deus, amém. Vidinha está chegando, graças a Deus. Até eu estou agoniado para a Mônica, doido querendo que o Mauro chegue, também estou com saudade dele, né? Imagina a Mônica. Mas quando a gente ama alguém, tudo que a gente quer é estar perto dessa pessoa. Maravilhoso isso. Uma das coisas mais terríveis é você não ter prazer na companhia de alguém e ter que ficar na companhia dessa pessoa. E o inferno vai ser assim. O pessoal está achando que no inferno o diabo vai castigar as pessoas. Não vai. Ele será castigado. E vai conviver ele e os seus demônios com as pessoas que lá estarão. Que desgraça isso! Mas aqui, quando nós lemos aqui, de contemplar a face de Deus, nós faremos isso com prazer, porque nós amamos a Deus, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
E o versículo 5 coloca uma proposta muito interessante para nós. Nos diz aí que nós reinaremos com Jesus para sempre. Como será isso? Meus irmãos, não dá para saber. Detalhes desse reinado. Vai ser com Cristo. Nós estaremos com Ele, reinaremos com Ele. E aí eu me lembro aqui de um poema, de uma frase do poema do John Milton, do Paraíso Perdido, o autor, né, John Milton, que é citado inclusive no filme Advogado do Diabo, é um filme recente, né, saiu semana passada, eu assisti no cinema semana que vem, né, mas vale a pena. Um crente que quer compreender, inclusive sabiam que o autor, não sei se o Farel sabe dessa informação, mas o autor do filme, o Advogado do Diabo, fez seminário lá nos Estados Unidos, fez um seminário completinho. Por isso, a riqueza ali do entendimento bíblico. E tem uma hora que no diálogo do Milton com o personagem do Keanu Reeves, que eu esqueci, o Milton é o Al Pacino, que faz o papel do diabo ali, no diálogo eles, não lembro bem, mas eu lembro que ele fala assim, é melhor é melhor reinar no inferno do que servir no céu, né? É aquele ditado, se eu não posso ser presidente, visto também eu não quero ser, alguns ditados assim. Então, esse ditado cai por terra, porque lá no céu nós não vamos servir, nós vamos reinar com Jesus Cristo. Nós já somos reino e sacerdotes, no começo de Apocalipse fala isso. E lá no céu, nós reinaremos eternamente com o Senhor. É claro que não vai ser mandar, né? Eu fico lembrando desses filmes, desses desenhinhos de criança, desses filmes em que tem o mesmo lá, o Diário de um Banana, ele sonha lá que ele fica rico e aí mandava, judiava do outro. Não vamos reinar para isso, né? Se bem que dá vontade, né, gente? Tem uns parentes aí, uns colegas aí, dá vontade de a gente mandar neles e falar, lambe meu sapato, né? Limpa meu sapato lambendo, né? A sola, não é verdade? Mas não vai ser desse jeito, não, se Deus quiser, né? Porque Deus não faz isso, Deus não é desse jeito, Deus não é igual a gente. E lá também nós seremos perfeitos, mas nós reinaremos com o Senhor. Eu concluo só relembrando, como será a vida na eternidade? Primeiro, vai ser um lugar de êxtase, de alegria, de gozo, de festa. Segundo, vai ser um lugar de harmonia. Não vai ter desarmonia nenhuma. Você não vai ter nenhuma necessidade que vai estar desencontrada, nem eu. Lá vai ser um lugar também de segurança. Ninguém vai ameaçar a nossa segurança. Não vai ter medo lá na glória celestial. Também vai ser um lugar de bons relacionamentos, de amor, de respeito, muito. E quinto, vai ser um lugar de saciedade. Aquela sensação de participar de um churrasco de picanha todo dia, porque carne é picanha, gente, o resto, nem filé mignon, é macio, mas não é saboroso igual a picanha. Aquela gordura é divina, não é verdade? Fala a verdade, não é de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O que mata não é o colesterol. Vi um cara falando isso a respeito do torresmo, é outra verdade de Deus, né? Ó, ficaram felizes lá com o torresmo, tá vendo? Aí, ó, viu? É Deus está nisso, Deus está nisso. Tá vendo? É. Mas o que mata não é o colesterol, o que mata é o estresse. E não comer um torresminho, e não comer aquela gordura de cima da picanha, meus irmãos, dá um estresse miserável, não é verdade? Então, olha, no céu vai ser um tempo de saciedade. Sabe, gente, tudo que nós precisamos será restaurado perfeitamente na volta de Jesus. Cabe a mim, cabe a você, cremos e vivermos como pessoas que sabem que isso que nós acabamos de ver é verdade. Qual é a prova disso? Qual é a prova de que vai ser desse jeito aqui, desses 5 pontos aqui que nós acabamos de ver? Essas 5 verdades. A gente não pegou nisso ainda, né? Sabe qual é a prova disso? Versículo 5 do capítulo 21 diz o seguinte: E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é a primeira vez que essa frase é colocada no Apocalipse para dizer o seguinte, olha, acreditem nisso, levem isso a sério. É mais ou menos como a mãe da gente. A mãe da gente fala assim, namora com essa menina, não? Aí você já, ai meu Deus do céu, ai Jesus Cristo, e agora, como é que eu faço, né? Não namora com esse rapaz, não? Aí a gente acha assim, pô, minha mãe não sabe nada, né, bicho? Minha mãe está no meu coração, ó. Ou então a mãe da gente fala com a gente, né, de novo, usando aquela... vi um pastor falando isso, pode estar um sol rasgando, mas se a mãe falou assim, sai de guarda-chuva, e falar nisso, sair de guarda-chuva é a derrota, né? Isso aí,
Quem sai de guarda-chuva, para mim, ele não paga um mico, ele paga um King Kong, né? Jovem assim, da nossa idade, né, gente? Mas tudo bem. Mas se a mãe da gente falar, leva o guarda-chuva, é bom levar. Porque não sei o que tem no coração da mãe com o coração de Deus, que chove. Vai chover mesmo, vai bum, e a gente vai ser pego na rua, e a mãe da gente, leva o guarda-chuva, você não levou. Pois vai ser desse jeito aqui. É a verdade, escreve, vai ser assim. Nós já passamos um tempo em que alguém alertou a gente, ô fulano, faz isso não. A gente falou assim, cara, não sabe de nada, ó. E a gente vai lá e faz, e dá errado. A Bíblia está dizendo, a prova de que vai ser assim é porque está escrito. E aquele ditado que diz que papel aceita tudo, a Bíblia não. A Bíblia não é qualquer papel, não. A Bíblia é a palavra de Deus. A história da Bíblia é um milagre. Compensaria também aqui um dia estudar sobre a preservação do texto sagrado. Nós vamos ver quanta beleza tem nisso. Pena que a igreja, em geral, hoje gosta muito do fogo do reteté, e por causa do fogo do reteté, estamos vivendo um evangelho enganoso. A igreja brasileira sofre pelas heresias e mentiras, e muitas pessoas estão morrendo por causa disso. Mas que Deus, irmãos, é por isso que eu tenho insistido e orado e pedido oração a vocês, e pedido a participação de vocês, para a gente pedir a Deus um culto de quarta-feira bombadão, em nome de Jesus, lotadão, de pessoas sedentas pela Bíblia, pela Escritura Sagrada, porque o que ela fala é a verdade. Vai ser assim. Vai ser assim, igual a gente viu aqui. O inferno vai ser horrível, e o céu vai ser maravilhoso. Vai ser assim porque está na Bíblia Sagrada, porque está na Palavra de Deus. E eu só posso terminar essa mensagem de hoje dizendo o seguinte, que Deus nos ajude a fazermos parte daqueles que estarão na festa do Cordeiro, naquele dia maravilhoso em que Ele vai voltar para nos levar para a glória celestial. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém e amém.